Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula, o nosso seminário A Psiquiatria das Ciências Ocultas e os Robôs Biológicos. A nossa temática de hoje, nós vamos iniciar, é a origem extrafísica do autismo, né? E caso você que esteja nos assistindo agora pelo YouTube, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, para que o YouTube veja que esse vídeo é importante, recomendar para outras pessoas. Deixe o seu comentário, que é muito importante, e compartilhe com os amigos. Então vamos lá. O nosso tema é a origem extrafísica do autismo. Como vocês já sabem, nós estamos trabalhando uma temática que faz parte das ciências ocultas, né? E dentro dessas ciências ocultas está o eixo central, é a mitologia. Eu quero iniciar esse tema citando um versículo bíblico que está na carta aos Hebreus 13:2, que diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então vamos lá. O autismo. Vamos iniciar esse módulo conceituando o autismo. Veja, segundo Gustavo Teixeira, que é um médico especialista em psiquiatria da infância e adolescência, ele diz que o TEA é um termo que engloba um grupo de manifestações que afeta três áreas primordiais no ser humano, no sujeito, que é o déficit na interação social, comportamentos repetitivos, que é aquela fixação, e um déficit na comunicação verbal e não verbal. E segundo o DSM-5, né, ele diz que o diagnóstico pode ser tabulado em pelo menos 4 níveis: o leve, o moderado, o grave e o profundo. Então, o que acontece? Com base ainda no DSM-5, que é utilizado pelos médicos psiquiatras, a nova classificação descrita que vai chamar o autista ou esse espectro de transtorno do espectro autista, né? Por que eu estou falando isso? Que foi a última classificação do DSM-5, publicada pela Associação Americana de Psiquiatria. Porque antes existiam vários tipos de laudo, existiam vários diagnósticos, né? Autismo atípico, autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno global de desenvolvimento. Então agora, nessa última publicação, o DSM colocou só uma nomenclatura e enquadrou todos esses tipos em uma só, que é o transtorno do espectro autista. Então, e de onde veio esse termo? Só para quem não sabe, quem já sabe lembrar, né? O termo autismo vem do grego, da raiz, deriva da raiz autos, que significa de si mesmo, né? Ou em si mesmo. Esse termo foi utilizado pelo psiquiatra suíço Eugen Blauer nos anos de 1908 e 1911, durante a sua pesquisa sobre transtornos mentais, em especial a esquizofrenia. Eugen Blauer foi um dos grandes precursores na área do estudo da esquizofrenia, né? Inclusive ele foi um dos professores e chefes do Carl Gustav Jung, né? Inclusive Jung estagiou na clínica onde Blauer era diretor. Então assim, e o primeiro caso que a gente tem de autismo, que nós temos registrado na literatura médica, data de 1799, quando uma criança foi encontrada na floresta, né, de Aveyron, na França, e ele foi encontrado pelo médico
francês, né, Jean-Marc Gaspard de Itard. E ele recebeu o nome de Victor. Então, esse termo autismo, a gente vê que é um termo relativamente novo. Naquela época, quando Jean Itard encontrou essa criança na floresta, não sentia ainda esse nome autista, veja que é 1799, e não sabia o que se era, achava que era uma loucura, né, que acometia a criança, uma loucura infantil. Então o Victor, ou essa criança, o garoto selvagem, ele não falava, né, ele não era verbal, ele não andava de pé como a gente, não era bípede, né, tinha dificuldade, ele se alimentava como um animal, como um cachorro que vai ali na tigela, colocando a boca, não usava as mãos, então tinha várias dificuldades. Mas com base no relato do doutor Itard, depois chegaram à conclusão que todos os sintomas apontavam para o autismo, que é como a gente conhece hoje. Então vejam só, alguns sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança já pode ser percebido muito cedo, muito precoce. Isso nós estamos ainda na área biológica, fisiológica ou da neurologia, né? Então pode ser percebido muito cedo, já no primeiro ano, ou nos primeiros meses, né? Pode-se perceber alguns sinais, mas o diagnóstico vai ser estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade, de uma forma assim, bem precoce, né? E claro que, como a gente já sabe, a prevalência é maior no sexo masculino. Então, veja, o autismo não... A medicina ainda não sabe a origem, no sentido de que o que se ocasiona o autismo e o porquê ainda. Mas se sabe, como diz o pesquisador Bailey, né, é que o autismo é um transtorno fortemente genético e ele tem uma herdabilidade estimada em mais de 90%. Então, o que isso significa? Significa que o autismo ele é de ordem genética e a prevalência genética, a carga genética, corresponde a mais de 90%. Se a gente observar isso, 90% é muito. Mas, embora alguns médicos falem que o autismo é de causas genéticas e ambientais, e blá blá blá, né, uso de álcool das mães na gravidez, drogas e outras questões, o certo é que 90% genético é muito, né? É muito. Mas a gente, de maneira hipotética, né, porque nós não somos o dono da verdade, nem temos a pretensão de ser. Aqui nesse seminário estamos trabalhando algumas pistas, por isso que é seminário, ou seja, estamos semeando uma pequena semente com base na mitologia. Então, nós vamos dar uma resposta provisória, claro. E segundo o Departamento Científico de Psiquiatria, do Desenvolvimento e do Comportamento da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o autismo é um transtorno permanente que não há cura. Ou seja, ainda que haja uma intervenção precoce, ainda que se busque uma alternativa, ainda que se faça essas terapias, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e passe por todos os profissionais, o pró-diagnóstico ele só vai suavizar os sintomas, mas não irá curá-lo. Ou seja, o autismo não tem cura. É considerado uma doença, é considerado uma deficiência de longo prazo, uma deficiência permanente. Então, ainda que a pessoa possa melhorar, ainda que esse sujeito possa ter uma melhor adaptação nesse nosso plano físico, ainda assim ele continuará sendo autista. Então o autista será sempre autista. Então, por que eu estou falando isso? Porque no passado se pensava
que o autismo era algo que acometia apenas as crianças. Então era uma espécie de loucura infantil, né? Como mencionado pelo Emil Capri. Então, agora nós sabemos, com os avanços da ciência, o aparato de informações que nós já temos nos dias modernos, que o autismo ele não é um transtorno que acomete só crianças, mas ele leva para a vida adulta, assim como o TDAH, né? Um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. No passado, se pensava que era um transtorno que acometia apenas crianças, mas sabemos que não, que a pessoa leva isso para a vida adulta, muito embora boa parte das pessoas com TDAH tenham seus sintomas minorados. Em outros casos, os sintomas podem piorar, né? Então veja, ainda segundo o Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e do Comportamento, esse departamento fez uma pesquisa que é muito interessante sobre o autismo, que nos últimos anos eles observaram que a prevalência do autismo, não só no Brasil, no mundo, ela aumentou e está aumentando dramaticamente. E eles fizeram eles coletaram um dado de uma pesquisa americana, né, nos Estados Unidos, e eu quero citar aqui para vocês esse dado. Então, assim, por que eu estou citando uma pesquisa americana? Porque no Brasil nós não temos ainda esse tipo de pesquisa. Infelizmente, no Brasil nós não temos ainda catalogado dados estatísticos dessa natureza, das quais eu vou mencionar para vocês agora. Ainda estão engateando nesse contexto. Mas vejam só, o que eu quero dizer com isso? Eu vou citar esse dado aqui para dizer daqui a pouco um dos motivos pelos quais esse número está crescendo dramaticamente, como afirma a pesquisa americana. Então veja, a pesquisa observou que a cada 150 crianças, vejam só, a cada 150 crianças nos Estados Unidos, uma era autista entre os anos de 2000 a 2002. Então veja, de 2000 a 2002, nós temos o quê? 2 anos. Então durante esse período de 2 anos, entre 150 crianças, uma tinha um diagnóstico. Aí o tempo passou, fizeram uma nova pesquisa, de 2010 a 2012, veja, 10 anos depois, de 2010 a 2012. Observaram a prevalência no TEA, que aumentou em 1 para cada 68 pessoas. Então veja, a cada 68 pessoas, uma tinha um diagnóstico. Então veja que já aumentou consideravelmente. Em 2014, esse número aumentou ainda mais. Então foi feita uma nova pesquisa e perceberam que em cada 58 crianças, ou a cada 58 crianças, uma era autista. Então veja que isso é muito interessante, porque é uma pesquisa científica e, do ponto de vista da ciência, esses dados são relevantes. E para a gente também é relevante. Por quê? Porque esse número mais que duplicou, né? Esse número quase que triplicou de 2000, né, do ano 2000 até 2014. Então imagine agora como que não está a situação. Então está vindo uma avalanche de pessoas recebendo o diagnóstico dentro do espectro, e muitas pessoas adultas já recebendo o diagnóstico, mas a maioria das crianças que estão nascendo de 2000 para cá, uma quantidade enorme já está dentro do espectro. Por exemplo, o Canadá fez uma pesquisa e descobriu que a cada 44 crianças, uma era autista. Isso no Canadá. Então veja, que o número está reduzindo, gente. Então, daqui a pouco, no planeta, nós vamos ter uma avalanche de pessoas autistas, e a gente não pode simplesmente ver isso como uma doença congênita, um transtorno congênito,
uma psicofisiopatologia, seja qual for o nome que queiram dar, e simplesmente falar, nós não sabemos ainda qual é a origem. Eu acho que precisamos pensar, refletir, porque isso está crescendo. Então, por que isso está crescendo? Qual é o objetivo disso? Será que é apenas um defeito genético? Ou será que tem alguém controlando isso? Ou será que existe uma força superior, uma força de um mundo paralelo, uma força celeste, uma força cósmica que está impulsionando esses seres a encarnar aqui nesse plano? Qual é a mensagem? Se for isso, qual a mensagem que eles precisam trazer? Qual o objetivo disso? É uma coisa que a gente precisa pensar. Não é só pensar do ponto de vista da inclusão. Nós temos que incluir eles, nós temos que pensar que são pessoas frágeis, com deficiência. Não sei se é por aí o caminho. A inclusão é importante? Claro que é. A gente vai falar sobre isso também. Porém, eles não são meros coitadinhos como muitos querem pensar. São pessoas extremamente inteligentes, espiritualizadas, sensíveis, capazes, poderosas, estão trazendo mensagens poderosas para a sociedade, mas a sociedade está olhando para o lado errado. Veja que, falando nisso, em olhar para o lado errado, eu lembro que uma vez os João, Pedro, os discípulos de Jesus lá estavam pescando, e eles passaram a noite toda. Aí Jesus chegou de manhã, lá nas 5 horas da manhã, o dia amanhecendo, e falou, Jesus perguntou, vocês pegaram algum peixe? Não, nós passamos a noite toda pescando aqui e não conseguimos nada. E aí Jesus falou para eles, então lança a rede do outro lado. Então quando eles lançaram a rede para o outro lado, pegaram 153 peixes. Então isso é muito interessante. O que isso significa? Isso pode significar, com essa mensagem bíblica do bom mestre que eu estou citando aqui, que em muitos momentos da nossa vida, da sociedade, da vida profissional, amorosa, afetiva, familiar, pais, filhos, maridos, amantes, blá, 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 muitas das vezes a coisa fica mais difícil porque a gente está olhando para o lado errado, para a direção errada. Ou seja, a gente se recusa em olhar para o outro lado, se recusa a se enxergar e enxergar o que está acontecendo na sociedade, ou seja, fazer uma leitura na sociedade. Então eu fiz essa pequena introdução, bem de leve, só para a gente se lembrar do que está acontecendo e como é que a ciência, os médicos estão visualizando isso. Por outro lado, eu sempre conceituo o autismo como um transtorno neurobiológico, comportamental e espiritual. Então veja. Agora, ou seja, essa minha forma de conceituar é um conjunto de fatores, incluindo a prevalência espiritual. Muito embora alguns acadêmicos não concordem comigo. Eu tenho vários colegas acadêmicos que não concordam com essa minha forma de pensar, né? Então veja, na minha concepção é um transtorno neurobiológico, comportamental e espiritual. 5 pontos. Esses 5 pontos se enquadram justamente na terapia psicofísica e espiritual, né? Que vai trabalhar a espiritualidade, a fisiologia do sujeito, a parte física, a parte mental, emocional e social. Agora, o fato de eu conceituar dessa forma, ou falar isso, dar palestra sobre isso, não significa que eu esteja certo. Significa apenas que é um ponto de vista. É apenas uma percepção. E não significa que eu esteja certo, como também não significa que eu esteja errado. É apenas um ponto de vista. Então veja, agora, quando a gente olha pela lente da metafísica, pelo menos eu estou um pouco convencido que boa parte dos autistas são seres que nunca tinham encarnado aqui nesse plano físico. Uns estão encarnando
ou estão encarnando pela primeira vez, outros pela segunda e uma outra turma pela terceira. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Quer falar alguma coisa, Judete? Então veja. O que isso significa? Isso significa que autistas, do ponto de vista da mitologia, eles não são almas. Então não podem possuir uma alma. Ai meu Deus, que absurdo. Não, não é absurdo. Eu não estou falando que eles são ruins, nem que eles são bons. Mas se olharmos do ponto de vista da mitologia, eles apresentam uma certa vantagem sobre nós. Mas como são seres metafísicos, extrafísicos, como não são almas que foram criadas, programadas para ser encarnadas nesse mundo, eles não a podem possuí-la. Então não tem alma. Quando a gente olha para nós, a gente fala assim, eu tenho uma alma, né? Minha alma está no meu corpo. Não, a sua alma não está no seu corpo. Você é uma alma aprisionada nesse corpo. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma aprisionada aqui. Estamos aqui passando uma aventura para se desenvolver um pouco, conhecer algumas coisas. Agora, os autistas, eles não são almas, são seres de uma categoria mais elevada. Então esses seres, quando encarnam no nosso plano físico, eles são avatares, numa linguagem mitológica, são avatares de determinadas divindades. Então, quando um avatar ele encarna, ele não pode possuir uma alma, porque ele não foi programado para isso e ele não é uma alma. Ele é um ser diferenciado. Assim como eu falei para vocês na outra aula que Jesus não tinha alma, porque ele não era uma alma. Uma alma está numa categoria inferior. Jesus era um avatar divino que assumiu forma humana, mas não podia ter uma alma. Ele podia ter emoções, sentir as emoções, sentimentos que nós sentimos por conta da nossa fisiologia e o sistema límbico do cérebro, como eu já falei para vocês, que é responsável pela afetividade, é responsável pela nossa parte de sociabilidade, bem como a empatia. Então isso esses seres podem ter aqui e desenvolver como humanos, encarnados. Mas não podem possuir uma alma, porque não são almas. A alma não se possui, ou se é uma alma, ou não é uma alma. Numa linguagem do candomblé, ou numa linguagem da mitologia iorubá, que nós vamos falar depois desse tópico, ou você é um espírito, né? Ou você é uma entidade. Aqui a gente fala de alma, né? Ou então você é uma alma, ou você é uma entidade. Então, dentro dessa linguagem mitológica, os autistas não são almas, são entidades. Ou seja, seres que não foram programados para habitar esse plano físico. Mas eles estão aqui por alguma razão e isso está aumentando e vai continuar aumentando. Então, vejam só. Isso pode nos dar isso que eu estou falando, pode nos dar uma pista que, no sentido de dizer que é por isso que os autistas apresentam uma inabilidade social. Ou seja, apresentam dificuldade para se adaptar às regras humanas. Por que eles apresentam essa dificuldade para se adaptar às nossas regras humanas? Porque eles estão num plano físico e eles não foram preparados, programados, criados para habitar num campo eletromagnético, uma energia tão densa como é aqui no nosso planeta Terra, aqui onde a energia é muito densa. Nós estamos num plano onde a energia é muito condensada, que é o plano material. E eles estão acostumados, foram criados e programados para viver e conviver num plano metafísico, celeste, ou seja, num mundo paralelo, onde a energia
a faixa vibracional é muito mais fina. É como se fossem filamentos, né? Então, estão em um nível superior, um nível bem mais refinado, onde a energia é muito mais pura, onde quase não tem condensação. Aqui nós temos muita condensação porque estamos na terceira dimensão, né? Mas na terceira dimensão significa que tem que ter tamanho, né, altura, largura e profundidade. Isso é a terceira dimensão. Então veja, esses seres, eles levam pelo menos 3 encarnações para se adaptar à Terra, para se adaptar à temperatura do ambiente. Para nós, até parece simples, né? E quando a gente encarna aqui, vai se adaptando com facilidade. Mas para eles, não. É por isso que, para os autistas se adaptarem no plano físico condensado como o nosso, eles precisam ter pelo menos 3 encarnações. Para nós, sim. A gente fala, 3 encarnações é muita coisa, porque são 3 gerações. Para nós pode ser. Para os deuses, entre aspas, não. Para esses seres, não, porque eles são eternos. Eles não são compostos de matéria, então não podem morrer. Então essa questão do tempo, essa preocupação com o tempo, essa preocupação com o envelhecer celular, o envelhecer e o corromper-se do nosso sistema endócrino, o desajustar e desalinhar dos chakras, que consequentemente desalinha e corrompe os nossos 7 sistemas endócrinos, baixa a nossa imunidade, isso é natural do nosso ambiente. Então, para eles é diferente. Então, você fala assim, então, Eliseu, você está dizendo que eles têm uma missão aqui na Terra. Claro, nada está aqui por acaso. Todo ser que paira em qualquer lugar tem uma missão, tem um propósito, alguma coisa, tem que ter uma utilidade. Agora, para a gente, uma geração é muita... porque nós somos imediatistas, né? Então você fala assim, uma geração, um ser que vem aqui, em uma geração ele tem que fazer alguma coisa. Tá, mas ele está fazendo, mas o problema é que esses seres nunca, a maioria deles nunca encarnaram, é a primeira vez. Então eles têm que encarnar a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Por isso é que existe 3 níveis no autismo: o grave, o severo e o moderado. Né? O grave, que é o mesmo severo, é o grave, o moderado e o leve. Em outras palavras, existem 3 níveis de suporte, que hoje é chamado suporte 1, suporte 2, suporte 3, ou nível 1, nível 2 e nível 3. Mas só a partir da terceira encarnação é que eles vão conseguir se adaptar a esse plano físico, mas não completamente. Eles não vão conseguir se adaptar completamente ao mundo dos humanos, né? Os que já estão na terceira encarnação apresentam uma condição mais leve de autismo, como, por exemplo, a antiga classificação do síndrome de Asperger. Então, todas as pessoas que eram classificadas como síndrome de Asperger era considerado aqueles autistas de alto nível, inteligentes, conversador, intelectuais, né? Enfim, tinha um grau mais leve. Então, quando a gente vê assim, poxa, mas eles precisam de 3 encarnações a 3 gerações, o período é muito longo. É longo para a gente, porque os deuses, eles não trabalham com apenas uma geração. Os deuses trabalham há milênios. O trabalho dos deuses é de geração em geração. É por isso que na Bíblia, estou citando a Bíblia aqui, não no sentido de converter ou de evangelizar alguém, tá, gente? Só para a gente
como o Ocidente foi evangelizado, né, com o mundo judaico-cristão, só para a gente entender essa dinâmica, é por isso que quando a gente lê lá na Bíblia ou nos Salmos, que fala assim, eu sou Deus de geração em geração. Daí, a gente vai compreender o quê? Que Deus, ou os deuses, eles não estão no controle das nossas vidas individuais, como muitas pessoas pensam. Deus está no controle da minha vida, Deus sabe de tudo, Ele vai fazer isso. Não sei se é bem assim. Os deuses, quando a gente olha para a mitologia, eles estão no controle, entre aspas, da história. E não da vida pessoal, da minha e da tua história. Quem vai controlar a minha e a tua história somos nós. É você que tem que dar conta da tua história, resolver teus pepinos e os teus prazeres, e eu tenho que resolver a minha história, assumir o controle da minha história. Aí você fala assim, tá, mas eu aprendi na igreja que Deus está no controle da minha vida. Não, Ele está no controle da história. No controle, quando eu falo controle, eu vou tirar esse termo, controle é muito pesado, vou usar o termo gerenciamento, porque no gerenciamento significa mais uma influência, né? Um apontar o caminho, um apontar a pista, dar insights, mas não no sentido de controle absoluto, não é nesse sentido. Aí, até porque, a partir da quarta dimensão, no mundo astral, na quinta dimensão, na sexta dimensão, existem várias dimensões, o tempo não funciona como o nosso, o tempo é diferente, né? Então veja, eu vou citar mais um versículo bíblico aqui, vou parar, senão vocês vão achar aqui que eu estou querendo converter vocês. Mas não é isso, vocês estão entendendo, estou brincando. Vocês estão entendendo a dinâmica, só para ficar mais didático, né? O apóstolo São Pedro, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala o seguinte, mas amados, ele escreve essa carta, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então veja, para nós, quando se passa 1000 anos, um milênio, para esse Deus que Tiago está falando, para essa dimensão onde ele está, só se passou um dia. Um dia, gente, para ele. E para nós passou 1000 anos. E a cada 1000 anos, e aqui existe uma mensagem simbólica que a maioria dos cristãos não percebe, que eu vou falar para vocês aqui com base na mitologia. É que a cada 1000 anos, um portal se abre para uma nova linhagem de seres encarnar na Terra. A cada 1000 anos. Em especial, seres que nunca tinham encarnado. No caso dos autistas existe uma... Como é que eu vou dizer aqui? Uma exceção muito peculiar. Por quê? A classe desses deuses, entre aspas, a classe desses seres autistas, eles não foram programados para encarnar. Eles nem deveriam estar por aqui. Mas houve um problema no plano original. E aí, para você ver como não são só os nossos planos que não saem como a gente planejou. A coisa também fica esquisita e às vezes foge do controle dos próprios deuses. Aí você fala assim, mas aonde que está escrito isso? Em toda mitologia que você estudar, se você estudar, você vai perceber, você vai compreender. Agora, tem que ler com calma, sem se apressar para julgar com tranquilidade, né? Porque se a gente ler apressado, ou se a gente for ler com o julgamento daquilo que a gente aprendeu na escola, com os padres, com os pastores, que os professores das universidades ensinaram, aí a gente já vai com o julgamento fechado. A gente tem dificuldade para se abrir. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quando você estuda qualquer livro, quando você está em contato com qualquer palavra, com qualquer
literatura, papiro, você tem que estar muito atento, muito presente, muito consciente. Porque as palavras escritas não são meras palavras, elas contêm um poder biofísico, intrapsíquico, celeste, que gera um dispositivo celular no nosso gênese, ou na nossa genética, para que se abra filamentos de portais de clareza do mundo cósmico. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Essa semana eu fui convidado para estar numa universidade e um colega meu, professor universitário, chegou para mim para tecer uma crítica sobre o meu livro, Dharma, o Karma e Pessoas Sem Alma. Então ele começou a me assediar. E nesse assédio, eu fui tentado a ceder ao assédio, né? E aí eu falei para ele, você leu o meu livro, pelo menos, para você estar... Li, claro. E o que mais chamou a atenção? Ah, aquela parte... Então ele disse que eu sou muito prepotente, arrogante, agressivo demais, violentador de mentes, e por aí foi. Aí eu falei assim, então vamos discutir um tema aqui que você julgou um equívoco da minha parte. Ah, claro, não foi um equívoco não, foi um erro mesmo, dramático, porque eu sou doutor, não sei o que. Não, deixa o doutorado de lado, vamos conversar. Tem 5 minutinhos. Eu falei assim, eu vou marcar aqui no relógio. Com 2 minutos de conversa, ele falou assim, não, mas não foi isso que eu entendi no livro. Não é isso que está escrito lá. Eu falei, é justamente isso que está escrito, meu colega. Você tá com a cópia do livro aí? Tô. Aí ele correu no carro, rapidinho, pegou, abre o livro aí na página tal. Ele abriu o livro, olhou e leu. Rapaz, tu acredita que eu... Rapaz, eu tô até meio sem graça, porque eu li isso aqui, mas não... Tu me falando agora que eu entendi, mas eu não tinha... Veja, ele não teve nem a decência de ler sem julgar. Já foi com pré-julgamento na frente. Então, quando a gente lê qualquer material e o pré-julgamento vai na frente, os nivelamentos espirituais ficam velados, fechados, na verdade. Ficam fechados para que o tolo não compreenda a revelação. Então, se você está lendo o material e não entendeu muito bem, ou se pensou que entendeu, leia novamente. Essa é a minha dica. Pelo menos 7 vezes, com calma. Não julgue que o material é bom ou ruim, e nem que está certo que está errado. Só se entregue para a leitura. Permita que aquelas palavras penetrem o seu ser. E aí a compreensão, os insights, os filamentos do cosmos, da inteligência, vão começar a penetrar na mente. Então veja, voltando aqui à nossa questão. Então o que são os autistas, né? Claro, já falei para vocês que eles não são humanos. São trabalhadores da corte celestiais, ou da corte celestial. Entre eles, vejam só, mas não são meros trabalhadores. Dentre eles se destacam alguns que vocês conhecem. Estão encarnados entre nós artistas, músicos, instrumentistas, desenhistas, pintores, médicos, escribas, escritores, engenheiros tecnológicos da área da robótica, especialistas em engenharia genéticas e etc. Então veja, esses seres estão entre nós, esses seres estão habitando de vez em quando outros lugares, inclusive estão cumprindo missões
muito antes da vida na Terra existir. Não estou falando especificamente esse tipo dessa classe de ser, né? Outra classe de ser espiritual. Então, mas há muito tempo eles estão vindo de vez em quando, só que muitos, boa parte, só que o que estava vindo antes dele era uma outra classe, né? Então, o que acontece? Nem todos os seres espirituais têm autorização para atravessar o portal, para romper o limiar, que é uma linha muito fina entre o mundo metafísico e o mundo físico. Nem todos eles têm essa autorização para fazer a travessia. É preciso de um barqueiro, é preciso de um atravessador como Hermes. Cada mitologia vai apresentar para que você faça a travessia. E não é de graça, porque não tem nada de graça. Você tem que pagar. Você tem que oferecer alguma coisa. Mas como eu disse para vocês, sempre falo, não se paga, nem tudo se paga com dinheiro. Se paga com favores, com conversa, com diálogo, com ajuda, e etc, etc, etc. Por exemplo, só para ficar mais claro, alguns seres que tiveram e foram obrigados a encarnar aqui na Terra, vou dizer para vocês o porquê dessa obrigação, porque foram obrigados, só para ficar mais claro, são as 9 filhas de Zeus, conhecida como as 9 musas. Cada uma dessas musas, elas foram criadas para cumprir um dever. Ou seja, elas não são almas, são entidades que têm o dever e foram dotadas de capacidade de inspirar a criação artística e científica nos humanos. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. É artística e científica, mas a maioria, na maioria das vezes, ou na maioria das encarnações, elas não descem aqui na Terra, mas elas enviam as suas auxiliares, porque elas também têm as outras ninfas, né, que são auxiliares que podem cumprir um papel aqui na Terra. Ou então elas podem vir em situações extremas. Então nós temos as 9, por exemplo. Se você quiser saber mais e ler um pouquinho mais, você pode, também vou dar uma dica aqui, eu sempre gosto de dar uma referência, você lê a obra de Hesíodo. Mas qual, né? A obra de Hesíodo é a Teogonia, porque ele tem uma outra obra chamada Trabalhos e Dias, mas você pode ler a Teogonia de Hesíodo, que significa o nascimento dos deuses. Então, Hesíodo vai trabalhar ali o nascimento de todos os deuses na mitologia grega. E aí, essas ninfas que foram criadas por Zeus, filha de Zeus, nós temos a Calíope, né? Que trabalha na poesia, né? Na poesia épica, que era foi programada para aquela época, porque assim, gente, cada espírito é programado para uma época, é chamado de Zyklon. Cada Zyklon é um espírito de uma época diferente. Então, mas isso não significa que ela não possa atuar numa época posterior. Então nós temos que ela é tida como a bela voz, porque no mundo antigo, se alguns de vocês não sabem, no mundo antigo a poesia não era declamada como a gente faz hoje, não era falada, a poesia era cantada. Então por isso que Calíope, o nome da Calíope significa a bela voz, ou aquela que tem a bela voz, da poesia lírica. A arte dela era poesia lírica, porque ela cantava, então a poesia no mundo antigo era cantada. Aí nós temos a outra Clio, que é a proclamadora, ou a que celebra, que é a deusa da história. Erato, a amável, né? Também é uma cantora lírica. Nós temos a Euterpe, que é a doadora dos prazeres, ou seja, ela é que inspira os homens e as mulheres a se deleitar no prazer, né? No momento gostoso, de alimento, momento de carinho, de afetividade, de sexualidade, o que no candomblé e na Umbanda vai aparecer como a figura da pomba gira.
E a pombagira tem as suas famílias, suas irmãs, da sua linhagem. Tem a pombagira, tem a Maria Padilha, a Sete Saia, né? E blá, blá, blá. Ok. Nós temos a Melpomene, ou o Melpomene, né? Que é o quê? Ela é uma poetisa também, ela também canta. Mas ela, em especial, é uma musa da tragédia. Então ela atua especificamente na tragédia. Você fala assim, nossa, uma deusa da tragédia. A deusa da tragédia, ela existe no mundo justamente para mostrar o seu poder de construção, ou perdão, de destruição e regeneração. Com base nessa deusa, Aristóteles disse que a tragédia ela serve para limpar ou lavar o espírito humano diante da tragédia. Então, para Aristóteles, todas as catástrofes que existem no planeta de forma natural ou antinatural, elas têm um motivo. Quem está atuando é a deusa da tragédia. O objetivo? Purificar, refinar, aperfeiçoar, polir as almas mais lúcidas. As almas menos lúcidas, segundo Aristóteles, o finado, ou as almas infantis, são aquelas que vão reclamar, que vão murmurar, que vão praguejar os deuses e a vida em meio às tragédias, em meio às dificuldades que a vida lhe impõe. Mas segundo ainda o finado Aristóteles, aqueles que têm um espírito mais elevado, polido pela ética, não entrarão na tentação do murmúrio, da murmuração, da reclamação, mas enfrentarão todo tipo de tragédia ou intempéries que a vida lhe impôs com dignidade e agradecimento. Porque, segundo ele, as provações, elas podem abrir um campo a nível de clareza mental supra-humano, que somente aqueles que se dedicam ao ato de pensar, de ler, de estudar, conseguirão o favor dos deuses ou das musas. Então veja, nós temos a Polímnia, que é a musa dos hinos, ou ela é responsável pela parte cerimonial da música sacra, da música sagrada. Então é ela que inspira os homens a cantar, é ela que inspira os homens no cerimonial, na preparação de um evento. Temos a Thalia, que representa o florescer, né? Que é também a musa da comédia, da ironia, da alegria, enfim, que permite florescer o novo dentro de nós. Mesmo que muitas das vezes dentro de nós estejam cacos, ruínas, galhos secos, mas ela ainda faz brotar a esperança, o riso, a alegria e faz rejuvenescer a alma. Temos também a Terpsicore, que é por alguns é chamada de rodopiantes, ou seja, o nome dela significa aquela que sente prazer na dança, né? Um ser dançante na mitologia hindu é justamente Shiva. Né? Shiva só vive dançando, ele anda dançando, se requebrando, se movimentando. Então na mitologia grega também existe. Temos a Urânia, que é a celestial, né? Que é justamente aquela deusa que inspira os cientistas, os astrônomos, os astrólogos, né? Esses cientistas que trabalham na área da astrologia. Então, a gente vai vendo que existe muitos. Eu dei só um exemplo delas para a gente perceber que são seres que inspiram, que orientam e que em certos momentos podem auxiliar, entre aspas, porque nem todos podem influenciar ou se meter em assuntos humanos. Existe uma ética, um código de ética entre os deuses.
Por exemplo, um Deus não pode desfazer o que o outro Deus fez. Um Deus não pode ir de encontro à palavra de um outro. Isso é muito interessante porque é muito comum acontecer isso no casamento. Por exemplo, o pai diz não para o filho, aí a mãe vai lá e diz sim. Ou vice-versa. O que está acontecendo? Um está desfazendo ou retirando a autoridade do outro por meio da palavra. Mas entre os deuses isso não é permitido, existe uma ética. Você pode criar formas, estratégias para ajudar um mortal a sair daquela situação, a dar um insight para ele, mas não desfazer o que o Deus fez. Então, por exemplo, existe muitos desses seres encarnados, por exemplo, inclusive alguns pesquisadores da área da tecnologia e da área da inteligência artificial, da área da robótica, né? Ou das tecnologias digitais, muitos pesquisadores já sabem e estão falando, reconhecendo que um dos deuses encarnados, como um avatar, está na Terra, e em outros momentos o espírito dele, ou não o espírito, né? Mas uma fagulha da inteligência dele enquanto entidade superior que paira no intelecto de muitos cientistas dessa área é Hefesto. Hefesto na mitologia grega foi um deus da metalurgia, né? Um deus da tecnologia ou das tecnologias. Ele que foi responsável por criar o tridente de Zeus, aquela arma de Zeus que dispara raios, né? Foi ele que forjou, e muitas outras armas ele fez. E é muito interessante por quê? Porque Hefesto era um deus na mitologia que tinha uma deficiência, ele mancava. Ele, inclusive a mitologia grega diz que ele foi desprezado pela sua mãe, a mãe dele jogou ele no Olimpo, Zeus acolheu ele era filho de Zeus com Hera, né? E a mãe não quis, Hera desprezou porque viu que ele nasceu com uma deficiência, e Zeus acolheu ele no Olimpo, e ele se tornou um dos deuses da tecnologia, da estratégia, criando várias máquinas, criando várias tecnologias, inclusive criou robô no mundo antigo. No mundo antigo, existe se você pesquisar na internet, você vai ver que na mitologia existia um gigante chamado Telos, que foi criado, ele era um robô, que foi criado para proteger uma ilha. Então ele era um robô, ele era uma tecnologia, ele não era um deus, mas os humanos, quando olhavam de longe, viu aquele gigante, achavam que ele era um deus ou um semideus, e ficavam com medo de invadir a ilha, e todo mundo corria, porque ele era algo monstruoso mesmo, um gigante. Então veja, é uma coisa impressionante, que cada um tem a sua função. Por exemplo, Ares é o deus da guerra, que tem um espírito selvagem, né? Assim, uma índole, vamos dizer assim, selvagem. Apolo, deus do sol e da justiça, da clareza, né? Nós temos o Artemis, né, que é a deusa da caça, dos animais, ou da vida selvagem. Atena, deus da sabedoria, da arte. Deméter, que era a deusa o deus da terra fértil, ou o deus da agricultura e das estações. Veja que cada um tinha uma função. Dioniso, por exemplo, o deus da festa, do vinho, do prazer, da orgia, né, do bacanal. Ele quer saber de festejar. E Dioniso foi justamente um dos deuses que não era muito visto pelos deuses. Por quê? Porque Dioniso ensinava os humanos a não respeitar e a não servir os deuses. Dioniso, quando estava aqui na forma humana, dizia para os homens, olha, porque assim, gente, na época, no mundo antigo, eles dedicavam 70% da vida deles à vida religiosa, a servir os deuses, 30% da vida deles. Dioniso disse o seguinte, entre os homens, entre os vinhedos, eu vou dizer uma coisa para vocês, vamos invertir as coisas. Vamos dedicar 30% apenas aos deuses e 70% para a gente aqui, ou seja, a vida
é um passeio, passa muito rápido. Vamos festejar, vamos bailar, vamos transar, vamos festejar, vamos nos embebedar, vamos fazer orgia, pintar o set. E Dionísio era um deus que não tinha preconceito. Dionísio dava e comia. Dionísio transava com homens e mulheres. Ele não estava nem preocupado com quem pintou o céu de azul. Então esse tipo de comportamento é um comportamento rebelde que não agrada os deuses. Nós temos Eos, deusa do amanhecer, Poseidon, né? O Poseidon, deus dos mares, da tempestade, dos terremotos. Então é ele que gera os tsunamis, os maremotos, né? Enfim. É só para a gente ter uma noção que esse tipo de divindades, de ser, eles não foram feitos e nem criados para habitar na nossa esfera humana. Eles podiam e podem transitar, e transitam, mas de uma forma invisível. Nem todos que têm autorização para descer aqui, para encarnar, eles querem. Por quê? Porque se eles encarnarem aqui, eles perdem boa parte dos seus poderes, se tornam limitados. Então, muitos têm medo, não querem passar por esse processo. Então, para encarnar, é preciso passar por um processo de humildade também, para que possa assumir uma forma humana como um ser inferior para habitar entre os homens, entre os humanos. Então vejam só. Deixa eu falar uma coisa para você. A Judete levantou a mão. Pode falar, Judete. Então, no caso desses seres, eles têm medo de encarnar, mas eles estão vindo. Então tem alguém autorizando, mandando, digamos, não sei mandando, mas pedindo para eles virem com objetivos, né? Isso, nós vamos já entrar nessa parte agora, Judete. Que, vejam só, nos últimos 300 anos, abriu-se uma janela, quando eu falo janela, um portal, para que seres índicos e cristais tivessem autorização para vir à Terra com o objetivo de auxiliar a humanidade. Em que sentido? No sentido de unir todos os continentes em relação à tecnologia e espiritualidade. Por que não materialidade? Porque nós já estamos no campo material. Então, o que isso significa? Que esses seres, essas crianças índicos e cristais, eram crianças que foram percebidas como crianças com dons especiais para trazer avanços tecnológicos, avanços no campo da ciência, inclusive na área das redes digitais, né, ou dos meios digitais. E além desse avanço nesse campo das tecnologias, na área da saúde, etc., também um avanço no campo da espiritualidade. É justamente aquilo que, para fazer o quê? Para trazer uma espécie de super-homem que o Nietzsche falou. E que o Osho também falou, que é justamente a fusão, a união do Ocidente com o Oriente ou a Ásia, né? Que são, por exemplo, a Ásia e o Oriente são países ou são continentes milenares que já treinam as crianças desde pequenininha sobre a questão da espiritualidade, dos valores superiores. Então eles sempre valorizaram a questão da espiritualidade, sempre pregaram o desapego, ensinando as crianças desde o jardim de infância. Então a criança, quando adquire a maioridade, 18 anos, ele já está um ser espiritualizado, preparado, porque desde do ventre da mãe ele já vai sendo preparado. E no Ocidente, nós temos o quê? Um apego ao materialismo. Então o Ocidente avançou nas questões científicas, médicas, questões de cirurgias, avanços tecnológicos, na área da robótica, mídias digitais, né?
a inteligência artificial, etc. E o Oriente e a Ásia tinham ficado, em certa medida, para trás. Mas nos últimos 300 anos, esses seres foram enviados justamente para unir, para ter essa fusão entre espiritualidade e tecnologia. Para fazer a fusão do que o Nietzsche e o Osho falou. Para que o homem moderno, o homem contemporâneo, o homem ou os seres, as pessoas que vivem nos dias odiernos, pudessem fazer essa junção de unir a espiritualidade, as tecnologias, as novas tecnologias e o materialismo, porque nós estamos no mundo material. Então, se a gente conseguir fundir o nosso materialismo com a espiritualidade e a tecnologia, se a gente conseguir fundir isso dentro de nós, a gente consegue obter maior clareza do que está acontecendo e se elevar um pouco mais. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Osho disse que para você se espiritualizar, para você se iluminar, você não precisa se abster de bens materiais, você não precisa se abster de dinheiro, você não precisa se abster de tecnologias. Porque o problema não é o dinheiro, não é a tecnologia, não é os bens materiais. A grande questão é você trabalhar o seu ego. Entrar num estado de dissolução do ego, para que o ego possa desapegar. Ou seja, você pode usufruir dos bens materiais, da tecnologia, dos recursos que nós temos, mas não precisa se apegar. Por exemplo, o Osho tinha 17 Rolls Royce. Mais de 100 relógios de ouro, né? E, enfim. Só que não tinha nada no nome dele. Ele não tinha, aquela associação, aquela fundação não era nem no nome dele, para você ter uma ideia. Mas a fundação milionária que ele construiu com a secretária e os outros proporcionava uma vida de luxo para ele. E nem por isso ele precisou abandonar a vida que tinha e de pregar um novo movimento, que era um movimento que dizia não à religiosidade, mas era um movimento que pregava a iluminação por meio da meditação e do yoga, ou seja, do autogerenciamento de si mesmo por meio do autoconhecimento para alcançar um nível de autoconsciência. Agora, é claro que existe um debate entre os teóricos, os críticos, falando que o Osho era um charlatão. Bom, isso aí não cabe a mim julgar se ele era um charlatão ou se ele era um iluminado. Isso para mim não interessa. Inclusive, alguns colegas meus até já me criticaram porque no meu livro viu que eu citei muito o Osho, né? Dizendo que eu, no livro, de forma indireta, dá uma impressão que eu tenho uma devoção pelo Osho. Veja que, mais uma vez, eles erraram. Eu não tenho nenhum tipo de devoção pelo Osho. Pelo contrário, eu estudei e ainda estudo o Osho. Eu estou terminando de ler o livro dele, porque tem mais de 600 livros do Osho. Eu só li 152 até agora. Então ainda tem mais coisa. O motivo de eu ler Osho é justamente o contrário, é porque eu não concordo com muitas coisas que o Osho ensinava. Veja que os críticos estão olhando na direção errada. É igual o Nietzsche, eu tenho toda a coleção do Nietzsche, mas eu não li o Nietzsche, não leio e não releio o Nietzsche, não é porque eu concordo com ele, acho ele o máximo, é porque justamente eu discordo de muita coisa que ele fala. Mas eu acho que o grande lance é esse, pessoas que pregam, que ensinam coisas que vêm de encontro às nossas crenças, são justamente essas que a gente deve prestar atenção. Porque alguma coisa eles podem nos passar, né? Então, agora, se a gente ficar lendo só autores, só coisas, autores e mensagens que trazem mensagem que vem de acordo com o conforto das nossas crenças infantis, aí a gente vai continuar nessa zona do infantilismo de uma minoridade, como disse Kant. Então, senhoras e senhores, tu levantou a mão, foi, Judete? Oi? Tu levantou a mão ainda agora, foi? Não,
Ah, tá. Então vejam só. Nos últimos 300 anos, esses seres começaram a embarcar aqui para unir os 6 continentes. Continente americano, continente europeu, continente asiático, continente africano, Oceania e Antártica. Eu estou falando isso, mas eu não quero que vocês levem a sério que existe 6 continentes, porque existem alguns pesquisadores que falam que não é 6 continentes, é 5. Veja, até por isso, algumas pessoas brigam. Um diz, não, é 6, outro, não, é 5. E briga. Para mim não interessa se é 6 ou se é 5. O que interessa é o objetivo nosso aqui. Mas eu estou citando os 6 para vocês terem a noção. Então, unir em que sentido? No sentido de devolver para nós a nossa humanidade. Porque, historicamente, o homem continuou se desumanizando, ignorando completamente a sapiência mitológica. Como disse Nietzsche, agora que a ciência chegou, Deus foi destronado. Deus morreu e não há o que fazer. Vejam, muitos interpretam mal Nietzsche, dizendo que Nietzsche era ateu, que Nietzsche não acreditava em Deus. Se Nietzsche não acreditasse em Deus, ele não falaria da morte de Deus. Claro que isso é uma metáfora. Nietzsche não estava falando mal de Deus quando Deus falou da morte de Deus. Nietzsche estava criticando violentamente o cristianismo. Porque o cristianismo, em certa medida, agora ia ter que se ver com as barbas da ciência. Por quê? Porque a maioria dos cristãos está antes, quando tinha uma dor de cabeça, quando estava com dor no estômago, ia para a igreja, acendia uma vela, rezava ali, assistia a missa, pedia misericórdia e a dor passava. Fazia uma promessa e Deus ou os Espíritos concediam o que a pessoa estava precisando naquele momento. Mas com o advento da ciência, ninguém quis mais buscar Deus, ou seja, a maioria dos cristãos que se alvoravam, os salvos, aqueles que eram os dignos de salvação, os filhos de Deus, começaram a deixar Deus de lado e começaram a buscar a ciência, os remédios farmacêuticos, a sabedoria dos médicos e blá, blá, blá. Então Nietzsche não está criticando Deus. Deus está criticando a hipocrisia no catolicismo. Então ele está falando, olha, Deus agora foi destronado por conta da ciência. Porque no passado Deus era quem resolvia tudo. Agora, quando a ciência apareceu, a ciência se alvora no direito de dizer que vai resolver os problemas da humanidade. E Nietzsche diz, não vai resolver o problema da humanidade. Nem a religião e nem a ciência. Sabe por quê? Porque tanto a ciência como a religião são dogmáticas. E para que o homem se torne um ser superior, para que o homem se torne um super-homem, ele precisa se desapegar da ciência e da religião. Para se apegar a si mesmo, ao seu próprio mestre interior. Gente, com um discurso desse, somente uma pessoa desavisada vai achar que um cara desse não é espiritualizado. Mas tudo bem, né? Essa aula aqui não é sobre Nietzsche, mas vamos marcar uma aula. Eu vou criar um seminário só para falar do Nietzsche. Inclusive, eu vou dar essa palestra lá na Universidade Federal do Acre, porque diz que tem uns professores lá que diz que são metidos a doutor em Nietzsche. Vamos ver o que eles aprenderam sobre Nietzsche. Se eles sabem de verdade. Então vamos lá. O Hermógenes pediu a palavra. Mas assim, eu queria que você me desse algum ponto em relação aos autistas. Inclusive, eu, no meu profissionamento dentro da secretaria, eu me afastei por conta do interesse do assunto.
tem muitas benfeitorias, né, para o autista, já que tem diagnóstico. Então, eles têm certas vantagens em creches, escolas, alguns programas, né, mais facilidade também para ser atendido na rede pública. É, e aí, assim, daí vai. Né? Eu, quando estive em São Paulo, eu passei num hospital de renome e lá eu fiz um teste e descobri que eu tinha um TDAH alto. Se eu não me engano, para chegar a 25, eu era 23. Aí eu olhei para o médico e disse, então quer dizer que eu sou doido. Bom, aqui está dizendo que o teu grau é 23. Então eu sou doido. Olha, está dizendo que é 23. Se 25 é doido, então 23 é 2 pontos. Então ele não assumiu mais, ele deixou isso muito mais. E daí eu fiquei convicto de que eu realmente era doido. Quando alguém vem fazer alguma crítica naquilo que eu vivo e que é objeto de crítica, eu disse, olha, eu sou doido. Tá? Então eu sou salvo por isso aí, porque nunca vai deixar na vida da gente alguém que vem para, não é nem para criticar, é para desconstruir aquilo que a gente investiu e tem, pelo menos, a ideia de que está fazendo bem a outro. E aí me afastei desse problema do autista, né? Acho interessante, observo. Inclusive, você conhece essa criança. Eu tenho o maior prazer quando eu olho ele. E aí eu, assim, até mesmo assim, muito legal, aí ele me devolve o legal. Eu acho tudo fantástico para mim, nova energia. É algo que quer dizer muito para mim em relação só aquele legal dele. Mas assim, tem alguns que a gente observa muito alto e não consigo entender mesmo como é que a gente vai identificar uma pessoa assim. Eu já tenho um olhar diferenciado, mas hoje em dia assim, eu trabalhei muito dentro das DSTs e com as pessoas não hétero. Hoje elas saíram do gay e foi esbarrar no LGBTQIA+. E vai demorar muito para aumentar mais algumas letras no grupo, para agregar mais seres de comportamentos esquisitos. Né? E que hoje eu vejo que só cresceu na parte da pedagogia, porque na prática hoje só existe um banheiro para masculino e feminino. E aí, quem está dando uma de gay que não é gay, quer se aproveitar e entra no banheiro feminino ou vice-versa. Isso é uma questão que a sociedade nos discute. Mas, enfim, e aí a gente vê nesse aspecto muito turvo as coisas, cada vez ficando mais difícil da gente ter um comportamento assim, mais seletivo, mais concreto, mais responsabilidade, você lidar com essas coisas, principalmente a gente que lida com tudo. Eu tenho muita preocupação hoje de como me expor a certos tipos de grupo, a certos tipos de pessoas que estão ali formando uma sociedade para discutir alguma coisa. Quando a gente vai se colocar, tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Eu tenho medo, ontem até fui abordado por uma pessoa. Essa nossa gosta de chamar os outros de amor. Amor vai ter uma hora
vejam só, o fato dos autistas graves, vejam só, os autistas graves, do ponto de vista da neurologia, eles apresentam uma pequena anomalia, né, cerebral, e essa anomalia cerebral gera uma interrupção das transmissões de informação na parte do intelecto e afeta a cognição. E o que significa? Significa que esses seres vão apresentar deficiência intelectual. Mas, do ponto de vista da mitologia ou das ciências ocultas, que é o nosso tema aqui, e isso também não quer dizer que nós estamos certos, porque nós não temos, ou pelo menos eu não tenho nenhuma intenção de estar certo nisso, e nem se alvorar em dizer que isso é a verdade, mas do ponto de vista das ciências ocultas, que apresentam uma resposta provisória, o fato deles apresentar deficiência intelectual e que isso compromete também a linguagem, então isso não significa que eles não estejam passando uma mensagem para a gente. A primeira mensagem, vamos lá, a primeira pista, eu vou dar. A primeira mensagem que eles passam para a gente, mesmo não falando verbalmente, se comunicando com a gente, é o seguinte: eles não estão preocupados com quem está ao redor deles. Essa é a primeira mensagem. Eles estão focados neles. Ou seja, e isso é uma mensagem? É. Olha a mensagem para a humanidade. Não foque na vida alheia, foque na sua vida. Cuide da sua vida. Tem pessoas que não conseguem nem sair na rua com um determinado tipo de roupas porque está preocupado se o fulano, se o beltrano vai achar bonito ou não. Ou seja, pessoas que têm uma necessidade de aprovação social. Então o autista já vem mostrar para a gente que ele não está nem preocupado se você está achando ele bonito ou se ele está achando ele feio, se ele é inteligente, se ele está arrumado ou não. Ele não quer saber. Ele está cuidando da vida dele, porque ele está sempre no limbo entre o mundo metafísico e o mundo físico. Já foi constatado que autistas graves, eles são dotados de esquizofrenia. E foi assim que o psiquiatra suíço Eugen Blauen descobriu o autismo, porque ele era especialista em esquizofrenia. E estudando a esquizofrenia foi que Eugen Blauen descobriu os autistas. E aí ele percebeu que existia um tipo de esquizofrênico diferente. O que isso significa? Que como ele está oscilando ele transita entre o mundo material e o mundo metafísico, ele fica envolvido no seu mundo ilusório ou no seu mundo metafísico, no mundo paralelo, e não está nem preocupado com esse mundo físico aqui. E o que isso significa? Significa que esse é o preço que esses seres têm que pagar quando encarnam pela primeira vez. Ou seja, eles nascem com essa deficiência cerebral, né, com essa dificuldade ou com essa desvantagem, por um lado, porque perdem o poder que tinham, ou toda os seus talentos que tinham no mundo metafísico, mas quando encarnam, trazem ou apresentam essa dificuldade ou aquilo que para nós é uma desvantagem, né, entre aspas, é uma desvantagem, mas para eles não é. Então eles não estão preocupados com a gente. Então a primeira mensagem é essa: não se preocupe com os outros, foque em você. E outra coisa, eles não estão preocupados quem é que vai alimentá-los, quem irá dar banho, quem vai vestir roupa, quem vai comprar para eles. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles estão aqui fisicamente, mas mentalmente eles estão em completa conexão com o mundo metafísico. E então, a segunda pista que eu vejo que eles estão nos passando, os autistas estão nos passando, é justamente, numa segunda instância, ou seja, nos ensinando que nós devemos desapegar. Desapegar de quem?
de pessoas, desapegar de bens materiais, desapegar de trabalhos, desapegar de roupa, desapegar de casa, desapegar de carro, enfim, desapegar da religião, ou seja, desapegar de pai e mãe, desapegar de filho, ou seja, eles estão nos ensinando que o apego decorrente de um desejo nos faz sofrer. E uma vez que a gente vive nesse plano desapegado, a gente consegue desenvolver em nós uma qualidade superior que é chamada de compaixão. Quando você, então eles estão nos ensinando isso, além de refazer em nós a humanidade perdida, ou seja, estão devolvendo para a gente a nossa humanidade que foi perdida. Em outras palavras, estamos numa era de renascimento. Pode ver que hoje em dia a maioria dos seres humanos, irmãos, são robóticos, são mecânicos, sem empatia, sem emoção um pelos outros. Isso só vai piorar. Mas uma janela de possibilidades está sendo aberta. Você vê que muitas mães de pessoas autistas eram extremamente egoístas, iracundas, maldosas, com um desvio de conduta, mas quando tiveram esses filhos, a maioria delas se transformaram. Começaram a aprender o significado da gratidão, o significado da compaixão, e muitas delas entram em movimentos para lutar não só pelos próprios filhos, mas por outras crianças também. Então, essa é uma das mensagens, ou alguma das mensagens que eles estão trazendo para a gente, para a sociedade acordar. Por quê? O sentimento da compaixão, quando ele se desenvolve em nós, ela é diferente do sentimento da pena, da dor. Quando você vê uma pessoa numa situação trágica, numa situação que aparentemente está em desvantagem, porque sofreu algum trauma, alguma perda, é muito comum a gente sentir pena daquela pessoa, sentir dó e falar, ai meu Deus, como essa pessoa está sofrendo. Esse sentimento é um sentimento negativo, é um sentimento inferior, porque quando eu sinto pena de alguém que está aparentemente numa situação de desvantagem do que eu, inconscientemente a mensagem que eu estou passando é de que eu sou superior a essa pessoa. E eu simplesmente falo que estou sentindo pena dessa pessoa, ou seja, eu olho para essa pessoa como coitadinha, e na maioria das vezes eu não faço nada. Agora, quando eu estou desenvolvendo a compaixão em mim, eu olho para essa pessoa como um ser igual. E o que a compaixão faz? A compaixão não me deixa apenas olhar o outro morrer afogado. A compaixão me impulsiona a ir ao encontro dessa pessoa e falar, estou aqui à disposição. Eu não posso e nem devo fazer o que cabe a você fazer, mas eu posso te auxiliar. Ou seja, aí nesse momento os autistas estão nos ensinando, irmãos, a diferença entre ajudar alguém e auxiliar alguém. O que é então ajudar alguém? É quando você vê uma pessoa numa situação complicada e você vai lá ajudar ela. Por exemplo, você chega na casa de alguém e a pessoa está carregando uma carrada de cascalho. Ou um carro está quebrado e você vai ajudar a pessoa a empurrar. A ajuda é manual, é prática. Você faz com a pessoa. O auxílio é diferente. O auxílio é quando você orienta. É quando você aponta o caminho, a direção. É quando você está aqui, faz com que a pessoa sinta que ela não está só. Mas que tem alguém ali que poderá socorrê-la no sentido de apontar a direção e falar, olha, você é querida, você é querido, você é uma pessoa que eu tenho uma estima muito alta, mas eu não posso passar pelo que você está passando, eu não posso fazer o que você tem que fazer.
mas eu posso lhe apontar o caminho, lhe dar uma dica, uma pista, caso você queira. Isso é auxiliar. Agora, quando eu tomo a dor do outro, tomo o problema do outro para mim e tento fazer por ele, aí eu estou querendo ajudar. Então, toda vez que eu tento ajudar, do ponto de vista da mitologia, da espiritualidade, eu mais atrapalho do que consigo servir o meu semelhante. Por que eu mais atrapalho? Porque quando eu tento ajudar, eu tento fazer uma coisa que não me cabe. E quando eu tento fazer uma coisa que não me cabe, eu trago essa experiência mental e emocional de sofrimento psíquico para o meu corpo, para a minha mente. E isso potencializa no meu sistema nervoso central e celular, contamina todo o meu sistema endócrino e eu entro automaticamente em estado de ansiedade. Pensamento acelerado, inquietação mental, angústia, impaciência, a mente irritada, dor no coração, no peito, mesmo sem ter problemas cardíacos, às vezes diarreia, dor na barriga, encefaleia, porque eu estou assumindo uma egrégora ou um agrupamento energético que não é meu. E esses seres, os autistas, estão nos ensinando essas coisas. Então, como eu te falei, olha, isso é tão poderoso, irmãos, que eu conheço mães que tinham desvio ou transtorno de conduta seríssimas. E depois que teve, pelo menos umas 3 eu conheço que tiveram filhos na condição autista, isso é tão poderoso que houve uma transformação na conduta desses seres, dessas mães. Porque elas entenderam o significado da compaixão. Se tornaram menos egoístas, sabe? Se tornaram menos julgadoras, enfim, e por aí vai. Então, eles estão apontando o caminho. E isso é interessante porque esse caminho que eles estão apontando é justamente o que Jesus falou. Não vos preocupeis com o amanhã. Basta cada dia o seu mal. Os passarinhos não trabalham, eles não semeiam, mas eles têm comida todo dia. Vejam os lírios do campo. Olha o avatar Jesus falando. Os lírios dos campos, as flores. Elas se vestem com as melhores roupas, que nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir tão lindamente, tão resplandecente como uma flor do campo. Será que Deus não pode prover para você? Jesus não estava dizendo que ninguém precisa trabalhar ou não estava dizendo que não podemos possuir bens. Ele estava falando o quê? Sobre o desapego. Então, desapegar é um dos princípios de evolução. Por quê? Vejam, eu ouvi algumas pessoas falando que Buda disse que o maior sofrimento humano é o desejo. Eu não sei qual foi o livro que essas pessoas leram ou qual foi a palestra que eles assistiram, mas Buda nunca disse isso. Buda nunca disse que o problema era o desejo. Buda disse que o desejo não realizado é que vai gerar transtornos, dores, inquietudes e sofrimento no ser humano. Ou seja, o apego a um desejo que não se realiza é a origem de todo sofrimento humano. Aí é diferente. Então veja, você pode desejar. Porque uma interpretação dessa que essas pessoas falam, que Buda disse que o desejo é o problema, não tem como a gente se anular. Somos seres desejantes, como diz Freud. Mas não devemos apegar ao desejo, porque se a gente se apega a esse desejo, eu posso criar um problema para mim, como para outras pessoas. Por exemplo, quando eu era pastor, tinha uma coisa que acontecia
que era justamente o desejo da nossa comunidade, da nossa congregação em evangelizar outras pessoas, em converter outras pessoas. E a gente se apegava tanto a esse desejo ao ponto de julgar os nossos irmãos. Porque a gente estava tão apegado nessa ideia de transformação, de que éramos salvos e de que as outras pessoas precisavam se salvar, que a gente, de forma até indireta ou diretamente, acabava ofendendo as outras pessoas. Acabávamos sendo intolerantes religiosos. Acabávamos, de certa forma, julgando os nossos semelhantes. Então, criando muitas das vezes inimizade, permitindo que a própria religião gerasse uma barreira entre nós e o nosso semelhante. Mas o problema não estava no cristianismo, o problema estava no nosso apego àquele desejo de achar e querer que o outro estivesse errado e que nós estivéssemos certos. Da mesma forma é no casamento, quando a gente tem um desejo que o outro mude. Enquanto você não mudar, o casamento não vai estar certo. Enquanto você não mudar, eu não vou ser feliz. Ou então, em relação aos nossos filhos, a gente às vezes a gente quer usar muito nosso superego, né? A nossa formação para doutrinar nossos filhos. Isso geralmente cria problemas, porque esse é o nosso desejo, com base na nossa experiência, mas os nossos filhos, nosso parceiro, nosso marido, nossa esposa, nosso namorado, eles precisam, são seres independentes, também precisam ter experiências diferentes para que eles possam se ajustar, experienciar o processo. Então veja, as crianças índicos e cristais não conseguiram completar a missão, Hermógenes, completamente. Não sei se respondi a tua pergunta. Então, como eles não conseguiram completar a missão por completo, então houve uma necessidade em que outros seres que não foram criados para esse propósito pudessem vir aqui, descer a humanidade para ensinar a humanidade uma nova forma de interpretar a vida, uma nova forma de olhar para a vida. E isso é puramente espiritual. Essa mensagem do desapego. Então veja que a maioria dos autistas são engenheiros da tecnologia, da informação, são médicos, são pintores, são artistas, instrumentistas, e eles não querem nem saber quem pintou o céu de azul. Quando eles focam numa coisa, eles só focam naquilo. E já foi comprovado cientificamente que a exaustão mental, ela se dá por conta da gente pensar em várias coisas ao mesmo tempo. O que significa? Atenção compartilhada significa mau uso da imaginação. E o que é o mau uso da imaginação? Preocupação. Mas quando os autistas estão focados numa missão, eles não querem dividir a atenção com outras coisas, não querem se preocupar com outras coisas, eles ficam só focados no objetivo. Isso nos ensina que em cada momento em que a gente tem que estar presente e consciente. Por exemplo, tem pessoas que, quando você se encontra com ela está no momento de lazer, ela quer falar sobre trabalho. Não. Se você está no momento de lazer, você tem que focar no lazer. Aí você encontra para namorar com alguém e vai transar no motel, aí chega lá no motel, aconteceu isso, aquilo. Não, meu irmão, foca no objetivo, miséria. Foca nas carícias, no amor, se entrega, esteja consciente. Tem terapeuta que vai atender os pacientes, analisando, está sentado olhando para o paciente, está preocupado com os problemas, está preocupado com o boleto, está preocupado com o carro novo que ele quer. Não está consciente. Está consciente, está presente no aqui e agora. E eles transmitem também essa mensagem para a gente. Quando a gente conseguir se desenvolver ao ponto de conseguir estar consciente, então, com certeza, nossa compreensão ficará muito mais ampla. Certa vez,
Quando eu trabalhava na faculdade de teologia aqui em Rio Branco, um estudante de teologia, que inclusive ele é professor de direito, ele me perguntou assim: professor, como que o senhor faz para conseguir responder todas as perguntas que a gente faz para o senhor? Porque olha, se tem um professor que a gente mete a faca aqui, é o senhor. A gente quase nem deixa o senhor dar aula, já prestou atenção, é só perguntando. E o senhor consegue responder tudo, os outros não conseguem. Por quê? O senhor é melhor do que eles? Falei, não. Nem adianta vocês querer me cantar, nem adianta vocês querer mexer com o meu ego, que isso não vai funcionar. E aí, Mazé, tudo bem? Mas é o momento da aula, viu? Deixa o meu amigo aí quietinho, não fica cutucando ele. Já vi a tua mão passando por cima dele. Presta atenção. Tô ligado, tô dando aula aqui, mas eu tô ligado. Tu tá se aconchegando, se aproximando. Mostra, vigia que o inimigo é sujo, rapaz. O inimigo, cuidado que o Lúcio pode aparecer por aí. Então, veja. Aí eu respondi para ele o seguinte: não é porque eu sou melhor do que os outros professores, nem porque eu tenho mais conhecimento do que eles, longe de mim. É só um item. Sabe por que eu consigo responder para vocês? Porque quando eu entro na sala de aula, eu estou presente. Eu estou consciente. Eu não estou preocupado com quem ficou lá fora, com a minha mulher, com meu filho, com minha conta. Não quero saber de nada. Quando eu entro na sala de aula, acabou. É como se uma entidade incorporasse em mim e eu só conseguisse focar aqui. Então veja, isso vale para qualquer área da nossa vida. Se a gente estiver consciente, a gente consegue. Então veja, gente. A partir de 2012, abriu-se um portal e uma avalanche de autistas começou a nascer no mundo inteiro, inclusive no Acre. O governo do Acre não sabe mais o que fazer nas escolas com tantos mediadores e assistentes que tem que contratar, porque tem escolas que tem mais mediador do que professor regente. Tem 3 mediadores numa sala e eles estão preocupados. E a boa notícia que eu dei para os governos foi: se preparem, porque isso é apenas a ponta do iceberg. O negócio agora foi que a torneira abriu. E se vocês não sabem quando foi que a torneira abriu, foi em 2012. E aí, em 2012, a torneira abriu de uma tal forma que daqui a 5 anos, pelo menos daqui a 5 anos, eu estou falando, 10% da população mundial será autista, hein? É muita gente. Só no Brasil nós temos mais de 2 milhões. Então veja. E isso é interessante saber que em 2012 o portal se abriu para esses seres virem para cá. Porque no dia 27 de dezembro de 2012 foi sancionada uma lei federal chamada Berenice Piana, que é uma lei federal, que é a Lei 12.764, para garantir o direito das crianças, adolescentes e adultos com TEA. Vejam, até antes dessa lei, até antes de 2012, as pessoas com TEA eram excluídas das escolas, elas não eram excluídas da sociedade. Ninguém via pais, mães passeando com seus filhos no shopping, levando eles para brincar nos parques. Existia um preconceito absoluto, mas a partir de 2012 isso mudou, porque a concepção das pessoas estão se modificando. Agora, vejam só, às vezes a gente fica na dúvida, será que o mundo está melhorando? Porque parece que ele está só piorando. Não, vejam só. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês puderem não assistir jornais policiais, não assistam. Porque as mídias, o jornalismo que trabalha com a mídia policial, são responsáveis por difundir o pensamento negativo e as maiores desgraças no planeta. E isso gera uma impressão de que a espiritualidade não está fazendo nada, não está acontecendo nada no mundo, mas está. E não é só essa distorção da percepção da realidade. De tanto a gente assistir essas informações,
de desgraça, essas informações vão penetrando no nosso sistema celular. É tanto que tem muitas pessoas que de tanto assistir esse tipo de jornal policial, desenvolveu a síndrome do pânico e não consegue mais sair de casa para trabalhar. Por exemplo, eu tive uma paciente que teve que pedir para trabalhar em casa. Ela não consegue mais sair de casa, porque ela acha que alguém vai matar ela, que alguém vai assaltar ela. Essa informação está no sistema dela. Mas só que assim, gente, eu falei para vocês, nós estamos numa era de renascimento, mas todo o processo de renascimento não significa que vai ser só flores, porque existem outras entidades lutando contra. Então, por um lado, a desgraceira está quebrando e, por outro, o renascimento está acontecendo. É assim, é o dualismo. O taoísmo diz que tudo nasce em par, de dois. Tudo que foi criado pela inteligência cósmica foi criado em par. Dia, noite. Sol, lua. Bem, mal. Esquerda, direita. Positivo, negativo. Isso significa que toda tampa tem a sua panela, com exceção a frigideira que já vem sem tampa. Mas mesmo assim, alguns acrianos não conhecem frigideira, só conhecem como caçarola, né? Mas mesmo assim, segundo o taoísmo, existem adaptações para essas panelas sem tampa, viu? Ou para malas sem alça. Existem alças para malas sem alça, tá bom? Então vejam só. Depois veio outra lei, que é a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, né? Publicada em 2015, e outras leis, aí depois veio várias leis focadas. Veja que existe uma atenção das autoridades a nível mundial para esse público. Vocês acham por quê? É simplesmente porque nós somos inclusivos, porque somos sensíveis? Não, existe uma força empurrando, operando. Então, vejam só. Dentro do sistema educacional, nós vemos muito isso na escola, né? Muitos autistas que estão nas artes, né? Desenhando, fazendo pinturas, muitos na música, instrumentista, literatura, artes cênicas. Na área da saúde nós temos muitos agora se interessando pela medicina, pela psiquiatria, incluindo a área genética, que é uma das áreas que mais está atraindo os autistas. A área da robótica, holografia e assim vai. Então, esses seres estão ajudando o planeta a difundir a nova tecnologia, incluindo a inteligência artificial. Eu vou dar uma pista para vocês. Um dos seres é o Bill Gates. Com uma galera aí que está lá no Vale do Silício, trabalhando o quê? Inteligência artificial, TI, programação. Por que vocês acham que o Bill Gates nasceu obcecado por essa coisa? E outros mais? Então, vejam só, são muitas pistas. Aí a gente vai observando que esses seres estão auxiliando os profissionais da área da saúde, do judiciário, né, a área do direito, a área do campo educacional, estão ajudando os profissionais a terem uma nova percepção de vida, um novo olhar para a sociedade, né? Então, não só para a sociedade civil, mas para a sociedade científica também. E muitos educadores pensam que estão ajudando, auxiliando os autistas. Não percebem que os autistas estão nos ajudando muito mais do que a gente está ajudando eles. Porque é eles que estão nos fazendo compreender melhor o ser humano. E estão ajudando os médicos também a compreender melhor o ser humano. Então, além de que esses seres estão criando novas vagas de empregos, novas profissões. Muita gente se especializando nessa área, na educação inclusiva, na neurociência, fazendo pós-graduação em ABA, né? Na especialização em ensino estruturado, né? Da educação para pessoas com autismo e por aí vai. Os médicos estão se especializando, a maioria dos médicos não tem conhecimento sobre autismo. E tem uma minoria que está se especializando. Isso está chamando a atenção a nível mundial.
Então, veja, gente, a sociedade e também nas escolas, essas crianças também estão despertando algo em outras crianças estão se tornando mais prestativas, estão mais proativas, estão auxiliando essas outras crianças, isso está despertando mais compaixão em muitas crianças, fazendo com que essas crianças que estudam com os autistas fiquem mais disponíveis a auxiliar aquele que precisa, coisa que na sociedade adulta é muito raro. Na sociedade adulta o que vale é a competição. Quando alguém te vê no buraco, ele vai lá e pisa em cima de ti para te descer mais ainda. Então veja, uma sociedade que se une para auxiliar o outro no seu processo de adaptação, que é o que esses seres estão passando na Terra, integração e inclusão, não só demonstra a sua humanidade sendo exercida na prática do amor ao próximo, mas também faz o quê? Demonstra um nível de elevação da própria consciência. Então, eles não estão aqui à toa, estão apontando caminhos em várias direções. Como eu falei, na área da ciência, da medicina, da educação, blá blá blá. Mas o eixo central, como eu disse, é desapegue de tudo aquilo que te faz sofrer. Porque assim, gente, não é os nossos bens, o nosso salário, o nosso emprego, nossos filhos, nossa mulher, nosso marido, não são o vizinho, a vizinha, minha mãe. Ninguém tem a capacidade de nos fazer sofrer a não ser nós mesmos. Ah, mas tu não conhece a minha mãe? A minha mãe falou horrores pra mim. Mas por que a tua mãe te atingiu? Porque você segurou, se apegou àquelas palavras, e aquela palavra entrou no seu coração e se tornou uma mágoa. E daquele sentimento, aquela emoção se transformou num sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de raiva. E aí você ficou sofrendo. Aí olha a outra distração da mente. Aí alguém diz pra você, mas você tem que perdoar sua mãe, ela é sua mãe. Eu não perdoo. Então a mulher que foi traída, eu não perdoo aquele cachorro, aquele cafajeste. Foi ele que errou, não foi eu. Mas veja, quando a pessoa não quer perdoar, não é porque o outro lhe fez mal. É porque você não quer desapegar daquele sentimento que te faz sofrer. E como dizia o finado Sigmund Freud, todos nós somos sadomasoquistas. Ou seja, a gente não sente só prazer em fazer o outro sofrer. A gente sente prazer também no sofrimento. Né? Então, quando Freud estava para morrer em Londres, em 1939, que ele faleceu em Londres, que ele escreveu o último trabalho, né, falando sobre análise terminável e intermináveis, ele termina fazendo uma pergunta e deixa essa pergunta para a humanidade. Ele diz: eu passei a vida toda estudando e pesquisando e não consegui compreender a alma humana e vou morrer me perguntando por que o ser humano passa uma vida inteira buscando a infelicidade e quando ela chega, eles ainda se surpreendem. O velhinho, antes de morrer, ainda deu essa pancada. Não foi de travesseiro, não, menino. Foi paulada mesmo na nossa cara. Então, veja. Então, às vezes, a gente se apega a um sentimento que nos faz sofrer e não quer desapegar. E os autistas estão nos ensinando: desapegue do sentimento, desapegue da opinião alheia. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Seja você mesmo. Se assuma do jeito que você é. E desenvolva dentro de você o sentimento de compaixão. Encontre dentro de você esse amor próprio. Freud interpretou mal os autistas na época. Ele disse que, do ponto de vista psicanalítico, né, os autistas eram egocêntricos por demais para se adaptar à sociedade. Então, pelo fato de serem extremamente egoístas, eles se escondiam dentro do próprio mundo para não se relacionar com ninguém.
Mas vejam que eles vão se adaptando. Na primeira encarnação, muita dificuldade. Na segunda, menos dificuldade. Na terceira, um nível bem brando e uma genialidade e uma exponência de conhecimento. Traz uma carga muito grande, porque eles vão se adaptando a cada encarnação. Vocês acham quando Krishna, o avatar de Vishnu, né, a divindade suprema do panteão hindu, encarnou pela primeira vez, vocês acham que ele já encarnou lúcido? Encarnou como